Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do projeto Expert em Relações Trabalhistas. Aqui eu vou te ensinar técnicas e estratégias para você se tornar um expert em relações do trabalho e assim fazer parte dessa tão gratificante e rentável área do mundo do trabalho. Meu nome é Carlos Fedossi e você está aqui no primeiro episódio onde nós vamos falar sobre o porquê toda empresa precisa de um RT. Pessoal, antes de iniciar o tema propriamente dito, é interessante vocês terem a contextualização de tudo isso. Eu sou advogado e trabalho na área de relações trabalhistas e sindicais há quase 20 anos, tá? E eu iniciei na área em 2003, já cursando a faculdade. Só que eu percebi, pessoal, que muito do que eu me deparava no dia a dia com relações trabalhistas e sindicais, eu não havia aprendido na faculdade. Eu simplesmente tinha que aprender aquilo do zero, a como atender um trabalhador, a como atender uma empresa, a estudar as dúvidas que tanto trabalhadores quanto empresas apresentavam, né? E ao longo desses anos eu percebi mais uma coisa, que não é necessário você ser advogado para você ocupar um cargo de relações trabalhistas e sindicais. Por que eu digo isso para você? Porque simplesmente eu, ao longo desses 20 anos, mesmo eu sendo advogado, eu percebi que os meus funcionários, né, eu passei a ocupar um cargo de coordenação, né, no local onde eu trabalho, e os meus funcionários, muitos deles que não tinham formação em direito, acabaram aprendendo na prática como ser um relações trabalhistas e sindicais. Então é isso que eu quero passar para você. Então não necessariamente você precisa ocupar ou precisa ter conhecimento e formação em direito para ocupar um cargo de relações trabalhistas, ok? E também, não necessariamente, você precisa ser um funcionário de departamento pessoal ou RH para ocupar um cargo de relações trabalhistas. É óbvio que se você tiver essas três formações, vai ser muito mais fácil. Mas não que você não possa começar do absoluto zero e se tornar um expert em relações trabalhistas. E aqui no meu perfil e no meu canal no YouTube, que eu já estou fazendo a transmissão nesses dois locais simultaneamente, né? Você vai ter condições de ter um conteúdo organizado para você se tornar um expert em relações trabalhistas e sindicais. Então, pessoal, primeiro de tudo, vamos lá. Deixa aqui eu ocupar minha tela aqui. Beleza. Você que está me vendo aqui pelo Instagram, você vai notar que eu vou digitar um pouquinho, porque eu também estou fazendo a transmissão pelo YouTube e o pessoal do YouTube está acompanhando aqui numa tela dividida. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. As pessoas confundem, né? As pessoas se confundem. As pessoas se confundem com relação ao que significa. Se confundem com o que significa um, relações trabalhistas. Então você que está me acompanhando no YouTube está vendo que eu abreviei relações trabalhistas como RT. Então já guarda essa dica aqui. Toda vez que eu falar em RT, é relações trabalhistas. E quando eu estiver falando em relações trabalhistas, inclui-se nesse bolo também, pessoal, o relações sindicais, tá? E a gente vai tratar tudo como uma coisa só, porque é basicamente o que um relações trabalhistas faz, um relações sindicais também faz. Então a gente vai tratar como se fosse uma coisa só, beleza? É importante você saber. Então vamos lá, pessoal. As pessoas confundem o que significa um RT, um Relações Trabalhistas? Sim. Por quê? Uma pessoa que ocupa o cargo de Relações Trabalhistas, ele não é um analista de DP, ele não é um analista de RH, por exemplo. O analista de departamento pessoal, ele conduz a empresa com relação aos cálculos de folha de pagamento, cálculos de verbas rescisórias, separa documentos para que a empresa possa dar andamento no processo demissionário do funcionário, tá? Mas a gente falou da diferença entre relações trabalhistas, né, e e departamento pessoal. Um departamento pessoal, uma pessoa que ocupa um cargo de analista de DP, auxiliar de DP, ele não tem condições por si só
de ser um relações trabalhistas. No entanto, um relações trabalhistas precisa necessariamente entender, por exemplo, de cálculo de folha de pagamento, como calcular uma hora extra, como calcular um 13º salário, como calcular verbas rescisórias, médias de hora extras, ok? Então, assim, um DP ele não ocupa um cargo de RT, mas um RT ele tem que ter o conhecimento de uma pessoa que ocupa o cargo de departamento pessoal. E aí, pessoal, a gente também falou, então deixa eu só escrever aqui, né? Então, DP é diferente de RT, tá bom? E agora a gente vai falar sobre analista de RH, a diferença do analista de RH para um relações trabalhistas. O analista de RH, pessoal, qual que são as competências dele? O que que ele precisa fazer dentro de uma empresa? O analista de RH, ele se ocupa do treinamento dos trabalhadores, ele orienta as empresas com relação ao planejamento de cargos e salários, ele também orienta as empresas com relação aos benefícios que devem ser pagos aos seus trabalhadores, ele cuida de todo esse aspecto da empresa, treinamento, seleção, benefícios, tá? E cargos e salários. E é isso que um DP faz? Ou perdão, e um RT faz? Não. O Relações Trabalhistas, ele não atua de maneira operacional nessas áreas. Ele não cria um planejamento de cargos e salários, ele não conduz a empresa ali com relação ao pagamento de benefícios e tudo mais. No entanto, ele precisa ter também esse conhecimento. Ele precisa saber como treinar um trabalhador. Ele precisa saber quais benefícios que a empresa deve pagar ao seu trabalhador. Ele precisa também compreender o perfil dos trabalhadores que atuam dentro da empresa, que aí já é um aspecto de recrutamento e seleção. Então, pessoal, da mesma forma, RH é diferente de RT. Então, um RT, ele não é um analista de DP, um RT, ele não é um analista de RH, todavia, ele precisa ter também os conhecimentos que um DP tem e que um RH tem. Ficou claro, pessoal? E então a gente chega à pergunta, o que que um RT faz? O que que um Relações Trabalhistas e Sindicais ele faz dentro de uma empresa? Então vamos lá. Aqui, o que um Relações Trabalhistas e trabalhistas e sindicais faz dentro de uma empresa. Então, para que a gente possa entender, pessoal, por que que é tão importante a empresa contar com um expert em relações trabalhistas e sindicais, a gente precisa entender qual é o papel dele dentro dessa empresa, o que que ele faz, quais são as suas responsabilidades, quais são suas obrigações, suas prerrogativas, tá ok? E qual a formação que ele deve ter. Então vamos lá. O que que um Relações Trabalhistas e Sindicais faz dentro de uma empresa? Então, ponto 1 aqui, pessoal. Ele é responsável pelas negociações coletivas, por exemplo. Então, negociações coletivas, negociações. Então, observe que a empresa, todas as empresas, necessariamente, elas passam por períodos em que ela tem que negociar com os sindicatos da categoria ou mesmo diretamente com os próprios trabalhadores. Eu digo isso porque você sabe que todas as empresas reajustam os salários dos trabalhadores anualmente, que é o chamado reajuste salarial ou dissídio coletivo, como é popularmente chamado, mesmo negociações de banco de horas, porque você sabe que ao longo de um determinado ano, a empresa passa por momentos em que ela tem uma demanda alta de serviço, no entanto, ela também passa por períodos, né, são períodos sazonais, em que a demanda está baixa e para que ela não necessariamente tenha que contratar empregados num período de demanda alta e demitir esses empregados em períodos em que a demanda está baixa, ela faz um acordo coletivo de banco de horas. E aí ela supre essa necessidade de contratação, ou seja, ao invés de contratar novos funcionários, ela faz com que os seus mesmos funcionários trabalhem em regime de horas extras e em períodos em que a demanda está baixa, ela não tem de dispensá-los. Ela simplesmente compensa as horas extras trabalhadas num período, dando folga em um período subsequente.
tá? E isso faz com que a empresa se torne competitiva no mercado. Então, esse é um dos pontos importantes que o RT precisa saber. Ele precisa ter a visão estratégica das negociações coletivas. Ele precisa entender que, olha, se é uma empresa, utilizando esse exemplo que eu dei do banco de horas, né? Uma empresa que passa por um período de excesso de trabalho e um período de baixa demanda, qual que é o acordo que ele, qual que é a ferramenta que ele tem em mãos para poder fazer com que a empresa continue ultrapassando esse período de forma competitiva, que nesse caso seria o acordo coletivo de banco de horas, por exemplo. Tá ok? Então ele é responsável por negociações coletivas. Então, além do banco de horas, ele pode negociar também em PLR, tá ok? Porque por mais que às vezes as pessoas tenham a visão de que PLR é um prejuízo para a empresa, na verdade não. O PLR, por exemplo, ele é um ótimo instrumento de incentivo e motivação dos funcionários. E um funcionário incentivado, motivado a trabalhar, que trabalha com gosto, que gosta de trabalhar com a equipe, ele com certeza vai trazer mais lucros para a empresa. Então, relações trabalhistas, um expert em relações trabalhistas, ele vai compreender de maneira estratégica as negociações coletivas, tá ok? O que mais que um expert em relações trabalhistas ele deve saber? O que mais ele deve compreender? Resolução de conflitos. Deixa eu colocar tudo em maiúsculo aqui, né? Resolução de conflitos entre empresas e empregados. Exatamente, pessoal. A vida é bela, mas muitas vezes os maiores problemas de algumas empresas estão relacionados justamente na condução da resolução dos conflitos com seus trabalhadores. Exatamente. Então, um expert em relações trabalhistas, além de conhecer, né, de ter conhecimento e ter estratégia e habilidade para lidar com negociações coletivas, eu até vou fazer aqui um adendo, negociações coletivas de maneira estratégica, tá? Não é simplesmente entender de negociações coletivas, tá? Então, assim, além de entender de negociações coletivas de maneira estratégica, ele deve também ter habilidade na resolução de conflitos que surgem entre as empresas e os seus trabalhadores. Por quê? Uma resolução de um conflito mal conduzido, tá? Pode levar a empresa a perder o seu contrato com o seu cliente, por exemplo. Pode trazer graves prejuízos até financeiros, porque além de perder os contratos, tem situações em que os funcionários eles entram em greve e acabam prejudicando a produção da empresa. Então, um dos pontos principais que o Relações Trabalhistas ele deve ter conhecimento e habilidade é na resolução de conflitos entre empresas e trabalhadores. Ele precisa saber conduzir isso de maneira que a situação fique calma, que as partes entrem em um comum acordo e aí cada um possa seguir com as suas responsabilidades. Tá aqui, tá tudo certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Muito bom estar aqui com vocês. Eu creio que esse é um início legal de uma comunidade muito bonita que a gente vai criar de pessoas que têm interesse ou que já atuam e querem se aprofundar nessa área de relações trabalhistas. E aí o terceiro item que a gente tem que entender que o relações trabalhistas e sindicais deve ter conhecimento é no relacionamento com órgãos do Ministério do Trabalho. Ah, mas como assim? Que órgãos do Ministério do Trabalho? Por que um Relações Trabalhistas e Sindicais deve compreender e se relacionar bem com os órgãos do Ministério do Trabalho? Então, pessoal, o Ministério do Trabalho, eu não sei se vocês sabem, eles têm um órgão chamado Delegacia Regional do Trabalho em cada cidade dos estados. Na maioria das cidades existe um posto do Ministério do Trabalho chamado Delegacia Regional do Trabalho. E a Delegacia Regional do Trabalho ela é responsável por fiscalizar as empresas da sua jurisdição, da sua região. Então, por exemplo, você está na cidade de São Paulo. Existe uma Delegacia Regional do Trabalho que é responsável por fiscalizar o cumprimento
das regras trabalhistas por parte das empresas. Então é óbvio que relações trabalhistas e sindicais, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que entender e saber se relacionar com o Ministério do Trabalho. Então, para isso ele precisa, primeiro, entender de legislação trabalhista, lembrando que não necessariamente ele precisa ser advogado para compreender isso, e eu vou te ajudar a compreender essa legislação, tá ok? Então ele precisa entender de legislação trabalhista, obviamente ele precisa saber se relacionar com as pessoas, ele tem que ter esse tino, esse tato, esse jogo de cintura de saber se relacionar, ele precisa conhecer, muitas vezes até fisicamente, o ambiente do Ministério do Trabalho, para que ele possa receber o fiscal do Ministério do Trabalho que vai até a empresa e vai pedir toda a documentação para fiscalizar e averiguar se a empresa está cumprindo com a legislação trabalhista. Então, assim, um dos pontos importantes também é ter esse conhecimento, esse relacionamento com os órgãos do Ministério do Trabalho. E aí, pessoal, o que mais aqui que ele precisa saber? Então, vamos lá. Então, a gente está no item 3. Então, lembrando que a gente falou que um expert em relações trabalhistas precisa compreender e ter habilidade em negociações coletivas, compreender e ter habilidade em resolução de conflitos e também se relacionar com órgãos do Ministério do Trabalho. Só que, além disso, ele também precisa entender e compreender o relacionamento que ele vai ter com órgãos do Ministério Público do Trabalho. Perfeito? Assim como os órgãos do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ele também fiscaliza as empresas, pessoal. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho é um órgão federal, tá? E regionalmente ele tem o quê? As procuradorias regionais do trabalho, espalhadas pelos estados, pelas cidades do país, tá? Então, cada órgão também é responsável por fiscalizar a empresa. Só que a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, ela é um pouco diferente, tá? Ela basicamente atua em questões relativas a assédio moral, a cumprimento das normas relativas à inclusão de trabalhadores com deficiência, fiscalização da contratação de trabalhadores menores, aprendizes, tá? Então, você também precisa entender tanto das legislações que se referem a esses assuntos, mas também precisa saber se relacionar com o Ministério Público do Trabalho, beleza? Além disso, pessoal, olha, muita coisa, hein? Então, a gente já está no quarto ponto. Um outro item que um expert em relações trabalhistas precisa ter, vamos lá, aqui, chegou. Ele precisa compreender, tá ok? Não precisa compreender em detalhes, mas ele precisa compreender os procedimentos relativos a processos trabalhistas. Exatamente, processos trabalhistas. Por que ele precisa compreender os procedimentos relativos aos processos trabalhistas? Aqui a gente inclui como ser um preposto, ele precisa entender como é que ele deve ser o comportamento dele ou de algum outro funcionário que ele vai precisar orientar para ser o preposto da empresa. Ele precisa entender as regras de testemunha, porque ele vai conduzir também as testemunhas da empresa juntamente com o jurídico da empresa. Ele também precisa saber acompanhar uma perícia trabalhista nas dependências da empresa. Ele precisa saber o que ele pode falar, de que forma que ele pode falar, como ele deve se comportar para não prejudicar a empresa nesse processo trabalhista. Então também é muito importante que o Relações Trabalhistas saiba saiba lidar de forma hábil com os procedimentos relativos aos processos trabalhistas que a empresa sofre, beleza? E por último aqui, pessoal, ele precisa o quê? Conduzir a empresa no cumprimento da legislação trabalhista. É isso mesmo, beleza? Eu acho que foi correto aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Olha, errei aqui, ó. Pronto.
Então, ele precisa saber conduzir a empresa, tá, no cumprimento da legislação trabalhista, tá? Então, pessoal, vocês veem aí que são 6 itens, mas se a gente for destrinchar cada um deles, a gente ficaria horas aqui. Então, a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Então, inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais, se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, tanto no, nos comentários, né, desse vídeo, no YouTube e no Instagram, beleza? Então, pessoal, vamos lá. A gente viu, então, o que um relações trabalhistas faz. Então, dito isto, a gente viu esses 6 itens. Relações trabalhistas devem ter conhecimento e habilidade em negociações coletivas, resolução de conflitos, relacionamento com órgãos do Ministério do Trabalho, relacionamento com órgãos do Ministério Público do Trabalho, saber e compreender os processos trabalhistas, né, os procedimentos que são aplicáveis aos processos trabalhistas, e também ele precisa conduzir a empresa no cumprimento da legislação trabalhista. Então, dito isto, por que é importante que toda empresa tenha relações trabalhistas? Por que é importante que as empresas contratem, ou como no seu quadro de funcionários, ou como consultor, um expert em relações trabalhistas? Pessoal, porque simplesmente dito que vocês viram aqui, ó, vocês verificaram 6 itens importantes. O Relações Trabalhistas, ele acaba sendo um parceiro de negócios da empresa. Um ótimo Relações Trabalhistas, ele vai direcionar a empresa de forma estratégica para que ela não tenha ou que ela minimize os seus prejuízos e aumente os seus lucros. Todos esses pontos que eu falei, se não lidados, se não conduzidos de forma hábil, podem causar enormes prejuízos para as empresas. Então, é importante saber que o Relações Trabalhistas, ele é um ponto, é uma posição estratégica e importantíssima para as empresas, tá? E aí, vamos lá, pessoal. Agora a gente está indo para o nosso final, quase a última parte, né? E qual que é o... assim, muitas pessoas me perguntam, e eu acho que é importante dizer, né? Qual que é o melhor momento para contratar uma relação trabalhista ou, no seu caso que está me assistindo, para você se tornar um relações trabalhistas? Eu sempre digo que o melhor momento é o agora, porque se uma empresa não tem relações trabalhistas dentro do seu quadro de empregados, ou ele não tem relações trabalhistas como consultor, ela está correndo um enorme risco de, através de uma negociação coletiva mal conduzida, ela tem um prejuízo financeiro, ela está correndo um grande risco quando ocorre um conflito e ela não consegue resolver esse conflito a contento e de forma satisfatória para ambas as partes, porque relações trabalhistas ele não vai visar apenas o lado da empresa ou o lado do empregado. Um expert em relações trabalhistas ele vai solucionar o conflito de forma que ambas as partes estejam contempladas naquela negociação, de forma que ambas as partes possam saber também ceder um pouquinho para que ambas possam ganhar naquela negociação, na resolução daquele conflito. Da mesma forma, uma empresa que ainda não tem relações trabalhistas está correndo um grande risco de sofrer uma fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho ou por parte do Ministério do Trabalho, e isso pode gerar um prejuízo de milhões. Se vocês forem pesquisar, dá um Google aí, coloca no Google multas impostas pelo Ministério Público do Trabalho. Tem empresas que têm multas milionárias a pagar. Então esse é um grande risco também. Da mesma forma que é muito arriscado você não ter relações trabalhistas e ter que conduzir, por exemplo, lidar com um processo trabalhista somente sendo orientado pelo seu advogado, seja um advogado interno ou terceirizado. O Relações Trabalhistas ele vai ter um pouquinho mais de tato para lidar com isso. E por último, e também não menos importante, né, a empresa corre um grande risco por desconhecimento não cumprir determinadas regras trabalhistas. E esse é um papel do Relações Trabalhistas, conduzir a empresa de modo que ela cumpra de forma correta, de forma estratégica, toda a legislação trabalhista. E aí, pessoal, qual que é o maior ou melhor momento, né, para que você se torne relações trabalhistas? Também digo, você tem que começar agora.
esse é o momento. Relações trabalhistas realmente é uma função, é uma atividade muito gratificante e é uma das mais rentáveis. Se você fizer também uma pesquisa no Google, você vai ver que a média salarial paga para um especialista em relações trabalhistas e sindicais varia de 10 a 14 mil reais. Se a gente for levar, se a gente for comparar e levar em consideração a média salarial paga, né, para várias funções, DP, RH, não chega nem perto disso. E olha só, a gente só está falando de um salário, de um RT, de um Relações Trabalhistas e Sindicais registrado. Imagine um consultor que tem a possibilidade de ampliar a sua esfera de atuação com muitas empresas. Ele pode ganhar muito mais do que isso. Fora que é gratificante, né, pessoal? Você orientar os trabalhadores de forma correta, você resolver um conflito, você ver a satisfação no olho do trabalhador que você ajudou. Da mesma forma, você também ter a satisfação da empresa que você prestou consultoria e ela resolveu um conflito e ela economizou muito dinheiro ou conseguiu novos contratos. Então, é realmente uma profissão gratificante. E, além disso, como eu disse anteriormente, rentável. Tá? E onde que eu vejo que a maioria das empresas erram com relação a esse assunto, né? Elas erram ao não ter relações trabalhistas ou, se não, utilizar um funcionário de DP, de RH ou mesmo um advogado, pessoas que não têm habilidade, como relações trabalhistas. Então, esse é o maior erro. Então, você que pretende entrar nesse mundo, ou mesmo que já ocupa um cargo de relações trabalhistas, você deve se atentar a sempre estar se atualizando e procurando qualificação, porque realmente a sua responsabilidade é muito grande. Olha, eu tenho vários exemplos de pessoas, né, como eu disse anteriormente, que se tornaram relações trabalhistas, porque assim, eu as orientei e também porque na prática, no campo de batalha, elas adquiriram conhecimento para isso. Então assim, se você tem essa objeção de que não tem conhecimento, não tem formação em direito e não conseguiria ocupar essa posição, saiba que você está redondamente enganado. É perfeitamente possível, através de dedicação, se aplicar nos estudos, acompanhar aqui o meu perfil no Instagram, ou mesmo canal no YouTube, que você vai adquirir conhecimento que vai com certeza te ajudar nessa caminhada, tá? E aí, pessoal, a gente está chegando ao final da nossa live, nosso primeiro episódio. Por que toda empresa precisa de um RT, de um Relações Trabalhistas? Por que toda empresa precisa de um expert em relações trabalhistas? Por quê? Porque simplesmente um Relações Trabalhistas é uma posição estratégica que é até considerada um parceiro de negócios para todas as empresas. Então aí vai a minha recomendação final, que todas as empresas contratem um Relações Trabalhistas para evitar prejuízos em todos esses pontos que eu falei, negociações coletivas, resolução de conflitos, relacionamento com os órgãos do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, compreensão dos processos trabalhistas e conduzir também as empresas no cumprimento da legislação trabalhista. Então, saiba que se você quer entrar ou se você já está nessa área, saiba que é bom ter você como meu colega. Eu estou à disposição aí, qualquer dúvida que você tiver, qualquer orientação, e a gente vai com certeza, a partir de agora, criar uma bela comunidade dos relações trabalhistas aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você acompanhar essa live até o final. Essa é a primeira de muitas, então esse foi o episódio 1, porque toda empresa precisa de um RT. E bora lá para o próximo episódio. Então aguardo vocês. Um grande abraço.